Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor esteja convosco. Tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde vamos dar sequência na nossa série Entendendo as Parábolas. E no vídeo de hoje nós vamos abordar a parábola dos lavradores maus. Amém? Vamos para o vídeo. Pois é, irmãos, vamos dar continuidade à nossa série, né? A qual já faz algum tempo que a gente não menciona aqui, não grava o vídeo sobre o assunto, né? Tivemos alguns outros assuntos aí, mas assim, vamos dar sequência. Essa é a 11ª parábola. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 ao 46. Amém? E diz assim: E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns lavradores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber o seu dividendo. Porém, os lavradores atacaram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores o trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes o seu próprio filho, considerando, eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da tua herança. E assim eles agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, respondeu-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe envie a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus perguntou: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Então, irmãos, essa parábola ela é muito rica. Ela tem uma revelação profunda a respeito
da maneira com que o Senhor conduziu as coisas, né? As consequências que tiveram e chegou até nós. E através dessa passagem, nós vamos entender como e por que o Evangelho chegou a nós. Aqui ele fala sobre um senhor, né? Um dono da terra lá. Ele fala sobre um proprietário, né? Um proprietário de terras. E ele resolveu fazer uma plantação de vinha. Então ele preparou a terra, né? Fez lá um tanque para ser pisado. Ele deixou tudo pronto, né? E só que ele não foi trabalhar. Ele colocou, ele entregou, ele arrendou para pessoas cultivar a terra, para fazer a plantação das uvas. E na época da colheita e na época de receber o pagamento, né? Na hora de receber o pagamento, ele mandou os seus servos e receber o pagamento. E os lavradores pegaram os 3, né? Ele mandou 3 e bateram em um, mataram o outro e espancaram e tal. E aí ele mandou mais servos em quantidade maior, porém isso é a parábola, o Senhor contando ali para os fariseus, para a multidão, e os fariseus ali escutando. E enfim, ele mandou mais servos, mandou para receber o pagamento, eles foram lá, fizeram a mesma coisa, bateram, mataram, espancaram, maltrataram. E aí ele falou assim, ao dono da terra, falou, eu vou mandar o meu filho. Quem sabe eles respeitam, né? Só que aí eles reconheceram que era um filho e falou assim, esse é o herdeiro, né? Vamos tomar o que é dele, vamos tomar posse e tal, sua herança. E fizeram a mesma coisa, maltrataram, jogaram ele para fora e tal. E aí o Senhor fala, né? Faz a pergunta, o que, né, esse dono da terra faria, né? Aí eles respondem, né, no versículo 42 e o 43, aliás, no versículo 40 o Senhor pergunta, sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? E os fariseus responderam. E na resposta deles, eles nem sequer perceberam que eles estavam sentenciando aquilo que ia acontecer. E isso inclui eu e você na resposta desses fariseus. Que diante disso responderam-lhe, ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas, né? E o tempo da colheita vai ser o grande julgamento, né? E aqui está falando sobre frutos. E o Senhor fala, por isso vos declaro por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós, para ser entregue a um outro povo que produza frutos dignos do reino. E no versículo 45 fala, depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhe havia contado, compreenderam que eram sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Ou seja, embora todo o povo era judeu, mas os fariseus, eles eram os religiosos da época, os que traziam as leis, fazia-se cumprir as leis e tal, obrigava o povo a cumprir as leis. E o Senhor fala que quando ele descreve essa parábola, se você enxergar na ótica de que
o proprietário da terra era Deus, né? Os lavradores eram judeus, a qual o Senhor entregou as terras para ser cultivada. E eles eles cultivaram a terra, mas eles quiseram os benefícios próprios. Eles quiseram o galardão, eles quiseram tomar, né, o lucro os frutos para si próprio, né? Os servos foram todos os profetas que o Senhor mandou para a nação de Israel e foram rejeitados, foram açoitados, foram mortos, né? A história disso, o Senhor pergunta que porventura vocês não leram as Escrituras, né? Porque tudo isso já estava documentado no Antigo Testamento, né? Sobre os profetas, tudo aquilo ali que ele estava querendo dizer através dessa parábola. E por fim ele manda o Filho, que é o Senhor Jesus. E eles não receberam, eles não compreenderam e fizeram a mesma coisa, mataram, açoitaram, né? Nós conhecemos a história de Jesus. E quem é o povo que produz fruto, que ele vai entregar? Somos nós. Naquela época, todo o povo que não fazia parte, os estrangeiros, né? Todo o povo que não fazia parte do povo judaico, do povo de Israel, eram chamados de gentios, né? Os gentios eram os estrangeiros que não tinham parte. Eles poderiam até se converter ao judaísmo, mas não poderia unir-se em casamento, não poderia misturar raça, era a lei, né? Então os gentios não era muito bem aceito na cultura judaica. Tipo, não era aceito como irmãos, né? Como dignos de Deus. Eles tinham Deus como uma propriedade exclusiva do povo de Israel. E de fato, quando a palavra fala que eles mandaram, né, através dessa palavra, Deus mandou, o dono da terra mandou o filho, tá falando que mandou o filho, porque a profecia dizia que o Messias vinha para libertar o povo de Israel. E o povo de Israel imaginava que ele viria, tipo, libertar ele dali daquelas leis, né, daquela opressão da lei e tal. Só que a libertação que Jesus trouxe foi outra, totalmente diferente. Foi uma libertação num estado de espírito, uma libertação espiritual, uma graça, né? Sem opressão da lei. E eles não entenderam. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Romanos capítulo 11, versículo 11, fala: Uma vez mais perguntou: Acaso tropeçaram para que ficasse prostrado diante da terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Ou seja, pelas transgressões do povo de Israel, o evangelho foi distribuído a nós, gentios, né? A nós que não fazemos parte da nação de Israel como nação, né? Não somos nascidos lá. Embora a palavra fala que eles são um povo salvo por promessa, e aqui nesse versículo de Romanos fala que não é para que eles percam a salvação, não é para que eles fiquem prostrados, mas para que eles sentissem ciúmes, né? O Senhor abriu a oportunidade de salvação para os gentios, porque eles não o receberam. E é motivo de nós louvarmos a Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque pela sua infinita misericórdia, Ele nos alcançou, Ele nos abraçou, nos recebeu como filhos, né? Então, através de todo esse acontecimento, nós temos o direito hoje de ser chamados filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus,
pela misericórdia do Senhor. E embora não soe muito bem, né? Mas nós devemos agradecer muito ao povo judeu que transgrediram, e por causa das transgressões deles, o evangelho chegou até nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.